Meus amigos do AmazonSat, voltamos nesse bloco e olha, vamos tratar sobre um assunto de extrema importância, né? Muito bem. O assunto que trataremos hoje chama-se controle de pragas e vetores. Exatamente. Ou seja, o mais comumente conhecido como desinsetização. Isso, né? Para deixar os nossos ambientes mais higienizados, mais seguros em termos de saúde, né? Isso é um assunto bem importante. E para tratar sobre isso, viemos até uma empresa especializada que fica aqui no Parque das Laranjeiras, né, chamado Dimops, Desinsetização. E vamos conversar agora com a diretora da empresa, que é a dona Valdilene, e ela vai explicar um pouco sobre esse assunto de tanta importância para as nossas vidas, né? Olá, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Então, dona Valdilene, para começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco do histórico da sua empresa, né? Por favor. Muito bem. A Dimopes, ela já existe há 23 anos, atuando no mercado de controle de pragas há 18 anos, onde nós fazemos esse serviço tanto em residências e nos comércios em geral. Muito bem. Muito bem, é um assunto, como eu adiantei, de suma importância, né? Que é controle das pragas ou seja, a questão, nós sabemos muito bem a questão das baratas, ratos, tudo isso, né? É um trabalho que é uma empresa especializada que precisa executar para eliminar essas pragas, né? Dona Valdilene, me diga quais são os tipos de trabalho que a senhora executa, quais são as pragas e vetores mais comuns aqui na nossa cidade. Bom, no controle de pragas existem vários tipos de serviços a ser executado. E isso depende muito das espécies das pragas e das infestações, porque depende muito. Por exemplo, quando nós vamos fazer serviço em uma residência, é diagnosticado o ambiente, o local e o grau de infestação desses insetos, tipo de pragas, porque existem muitas pragas. Tantos insetos rasteiros como roedores, e sabemos eles que a maioria deles eles causam danos à saúde. Aqui na nossa cidade especificamente, tem algum tipo de praga mais comum que o pessoal enfrenta diariamente? Exatamente. Em se tratando, vamos falar aqui de comércio em geral. Nos comércios, principalmente restaurante, colégios, drogarias e no comércio em geral. Nós temos aquela infestação da baratinha periplaneta americana, ou seja, é comum chamá-la de francesinha. Então essas baratinhas são além de ser muito prejudicial, elas se proliferam muito rápido. E tem também as batelas germânicas, que são aquelas maiores. E os roedores, que é uma epidemia na cidade de Manaus. Sempre, constantemente, elas causam muitos danos, tanto com relação à saúde, com relação à danificação de patrimônio, porque eles roem, entendeu? Roem mercadoria, roem fios elétricos, e isso pode causar sérios prejuízos. Aqui a nossa cidade de Manaus, especificamente, é uma cidade extremamente quente, ou seja, o calor. E agora estamos começando a época das chuvas também, né? Tudo isso deve contribuir muito para a proliferação dessas pragas e vetores, né? Que tipo de serviços são executados? Como é executado o trabalho dos seus profissionais para combater essas pragas e vetores? Bom, nós temos o nosso método MIP, que é o manejo integrado de pragas. Todas as empresas que são certificadas pela Anvisa, elas têm que possuir esse manual de controle. O nosso manual de controle, ele é feito em 5 etapas. Por exemplo, primeira etapa, diagnóstico. É preciso fazer um diagnóstico completo do ambiente, do local. Depois desse diagnóstico, nós fazemos um planejamento. Como que será feito esse serviço? Quais os tipos de produtos químicos a serem utilizados, quais são os materiais. Depois disso vem a execução em si. Depois são as avaliações estatísticas, onde mensalmente
principalmente em estabelecimentos comerciais. E isso até é uma exigência dos órgãos competentes. Todos os meses vamos no local, fazemos uma estatística, ou seja, um acompanhamento. Depois disso vem os registros, que são contrato de trabalho, certificado de garantia. Muito bem, ou seja, fora a senhora comentou a sequência normal de trabalho, ou seja, detectou o problema, faz um planejamento, executou, faz a manutenção e depois certifica-se sobre esse trabalho que foi executado, né, para ter a garantia do serviço prestado, né? Muito bem, esse assunto, meus amigos telespectadores, é um assunto muito importante, que é importantíssimo para a preservação da nossa saúde, da saúde das nossas famílias, né? E não somente em casas, mas em ambientes de trabalho, que é a nossa segunda família também, né? Muito bem. Aí a senhora trabalha com equipamentos, maquinários, tudo adequado, os profissionais todos devidamente treinados. Qual é a maior dificuldade que a senhora encontrou durante esse tempo da sua profissão para fazer a execução desses trabalhos aqui na nossa cidade? Olha, eu diria que a parte educativa. Nós sabemos hoje que o método educativo é o melhor e seria o mais indicado. Seria não, é o mais indicado. Porque havendo a educação do ambiente, onde uma consciência assim de clientes e empresa e funcionários. Nós trabalhamos aqui muito com a eliminação dos 4 As, que isso entra no método educativo. O que é isso? Insetos e pragas em geral não sobrevivem se não tiver os 4 As, ou seja, água, alimento, acesso e abrigo. Se não tiver água naquele ambiente, água exposta, o inseto não vai sobreviver porque ele precisa de água, né? Alimento também, resto de comida jogado no chão, abrigo, ou seja, um furinho na parede, acesso. Então, se não tiver esses 4 As, não tem por que estar contaminando o ambiente com material químico, porque de qualquer maneira, todo e qualquer material desinsetizante, ele é uma química e é tóxico. Muito bem, eu acho que são informações extremamente importantes. Eu agradeço muito, né? Agradeço e acho que os nossos amigos telespectadores também acompanharam e acharam bastante importantes as informações. Gostaria de agradecer e sucesso para a sua empresa, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Desta forma, estamos terminando o programa de hoje também. Espero que tenham gostado de todos os assuntos que abordamos, tá bom? E para continuar acompanhando o nosso programa, acesse nosso fanpage no facebook.com/programa Sua Casa. E para você obter alguma informação adicional ou quiser fazer alguma consulta ou uma solicitação, entre em contato conosco através do nosso e-mail, que é suacasa@amazonsat.com.br. Ok? Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.